Paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que aqui estão. Damos graças a Deus por tudo que Ele tem feito, por aquilo que ainda Ele vai fazer. Em sequência desse estudo, nós vamos falar hoje sobre as 7 trombetas e as 7 taças dos juízos de Deus sobre a terra. Terça-feira passada, nós terminamos falando dos 7 selos, e agora vamos falar. Nesse momento, a igreja já foi arrebatada e estará nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Como nós já dissemos, a grande tribulação é 7 anos, mas os 3 anos e meio final são os piores, onde a raça humana vai experimentar o que é a ira de Deus. Então nós vamos estudar este assunto. E os irmãos podem ficar, se quiserem, com as suas Bíblias abertas, para juntos estudarmos a Santa Palavra de Deus. Nós vamos então aqui nas 7 trombetas, pastorando, como sempre, vai nos ajudando aí lendo, e a gente vai comentando de acordo com a necessidade. A primeira trombeta está em Apocalipse 8, versículo 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então veja bem, irmãos. Entre o povo de Israel, quando se tocava a trombeta, eles ficavam atentos. Cada tipo de toque de trombeta era um acontecimento que sucedia. Quando era para uma festividade, era um tipo de trombeta que tocava. Eles ficavam alegres que estavam convidando para uma festividade. Quando era para a guerra, era um toque mais repicado, eles ficavam todos apavorados, sabendo que haveria guerra. E assim por diante. Deus também tem as suas trombetas, que serão tocadas, e, como eu já disse, o povo vai conhecer que é a ira de Deus. Então diz aqui o texto, que o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva, fogo, de mistura com sangue. Saraiva é uma chuva de pedras. Não pensam os irmãos que é um granizo pequeno, como acontece cair por aqui. É coisa grave, porque vem como um castigo de Deus. E fogo, alguém acha que é os relâmpagos cruzando o céu e a terra, e também misturado com sangue. E o que aconteceu, ou vai acontecer? Foram atiradas sobre a terra, foi então queimada a terça parte da terra, e das árvores, e também toda a erva verde. Então esse fogo, agora pense bem, irmão, chovendo e fogo misturado. Deus sabe como trabalhar. Eu estava pensando aqui, a terça parte das árvores, quer dizer, 33% das árvores vão ser queimadas. E toda a erva verde. Nos locais que vai acontecer isso, acabou a verdura. Pense bem, os irmãos, se fosse aqui em Maringá, todas as árvores queimadas e toda a verdura queimada. Que situação ficaria? O pastor Anderson acabou de falar, muito bem ele explicou, que tem muita gente apavorado, mas o que está para acontecer, irmão, é muito pior. Mas eu tenho uma palavra de esperança para os irmãos. Nessa época, nós, a igreja, já estaremos com Cristo. Vejamos a segunda trombeta. Apocalipse 8, 8 e 9. O segundo anjo tocou sua trombeta, e foi lançado sobre o mar algo parecido com uma grande montanha em chamas. 1/3 da água do mar se transformou em sangue.
O 9 também, irmão. Morreu 1/3 de todos os seres vivos do mar, e foi destruído 1/3 de todos os navios. Então veja bem, irmão, ao soar a segunda trombeta, uma coisa não é uma montanha, veja bem, como uma montanha, parecido com uma montanha, ardendo em chama, e foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Então, mais ou menos 33% novamente. Vocês já pararam para pensar a imensidade que é esse mar, e a terça parte dele se tornar em sangue? E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações ou dos navios. A terça parte dos seres viventes que tem no mar, quantas baleias vão morrer, quantos tubarões, quantos seres viventes do mar vão morrer, e quantos navios, que hoje tem navios grandes. Esse navio que está estacionado lá em Pernambuco, lá em Recife, é um imenso, vocês devem ter visto na televisão, muito maior do que aqueles existe. Então, a terça parte desses navios vão ser queimados. Por quê? Porque Deus está mostrando para o povo que quem comanda é Ele. Ele faz o que Ele quer. Vejamos a terceira trombeta, Apocalipse 8, 10 e 11. O terceiro anjo tocou sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como uma tocha, sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes de água. O nome da estrela era Amargor, pois tornou amargo 1/3 das águas, e muita gente morreu ao beber dessas águas amargas. Veja bem, quando o terceiro anjo tocou a trombeta, caiu do céu sobre a terra, a parte sobre os rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. E diz que a água tornou amarga como absinto, me diz nessa tradução a do pastor Anderson, fala amargoso, porque a palavra que é absinto quer dizer losna, é amargo. Então a terça parte das águas ou das fontes vão se tornar amarga. E os homens vão morrer por causa dessa água, porque se tornaram amargosas. Não tem outra água para tomar, as fontes e tudo, o camarada vai abrir a torneira, vai sair água amarga. Ou bebe ou morre de sede. Se não morrer de sede, morre com o veneno da água. Água contaminada. Tudo isso para se cumprir o que está na palavra de Deus. Jesus Cristo disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, irmãos que estão me ouvindo aqui, se estiver passando na internet, quem estiver ouvindo, fique firme no Senhor. Faça tudo para subir no arrebatamento se você alcançá-lo. Se não alcançar, faça tudo para morrer firme em Jesus. Aleluia! Para não experimentar esse tormento terrível que está para vir sobre a face da terra. Eu acho interessante, pastor, que isso encaixou certinho com o que está acontecendo hoje. O povo tão apavorado por o que está acontecendo, e em certo sentido tem razão, mas coisas piores virão. Vamos agora para a quarta trombeta. Pastor, pode falar, como meu querido. O senhor muito bem coloca, eu também fiquei pensando aqui, se com a situação que nós estamos vivendo, que é um fato, mas que não é tão grave como o que está registrado na profecia bíblica. Então imagine a tormenta que vai virar a terra. Vai ser terrível. Esse vírus, irmãos, é terrível. Mas segundo os entendidos, a duração dele é mais ou menos de 90 dias, o que aconteceu na China. Já subiram no pico e já está melhorando. Eu não sei quantos dias vai demorar aqui no Brasil, só que eu
de uma coisa eu tenho certeza: no Brasil tem um grande número de crente orando. E Deus sabe todas as coisas. Aleluia! Isso que o pastor Anderson convidou vocês para fazer essa noite de um clamor, estão fazendo em muitos lugares por aí. Então, vamos para a quarta trombeta. Apocalipse 8, de 10 a 13. Ou de 12 e 13. O quarto anjo tocou sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, da lua e das estrelas, que escureceram. 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Então vi e ouvi uma águia que voava no ponto mais alto do céu, e gritava em alta voz: terror, terror, terror sobre todos os habitantes da terra, pelo que acontecerá quando os 3 últimos anjos tocarem suas trombetas. Quando dá um apagão, por algum acidente, algum vendaval, alguma coisa, que a gente fica aí, às vezes até 2 dias, 3, sem luz, vocês já pensaram o pavor que acontece. Essa escuridão, nessa época aqui, não é de apagão de luz, não. Vai escurecer a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas. Deus vai mexer no astro aí. Deus vai mexer no universo. Deus vai mexer naquilo que Ele criou, porque Ele que criou e Ele sabe comandar. Então diz que vai escurecer, e nenhum vai brilhar, nem o sol, nem a lua e nem as estrelas. Aí João disse assim: eu vi uma águia que voando pelo meio do céu dizia, em grande voz, na Bíblia que o pastor Anderson leu, diz terror, terror e terror. Na minha aqui diz ai, ai e ai. Agora veja bem, ai do quê? Ai dos que moram na terra, por causa das restantes das vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem que tocar. Eu estava olhando, pastor Anderson, essa palavra águia, todas as versões que eu tenho lá em casa falam águia, na sua também. Alguns estudiosos falam que é um anjo em forma de águia. Eu não sei se é além disso, mas essa águia, ou o anjo na forma de águia, estava dizendo: ai dos que moram na terra, por causa do quê? Das 3 trombetas que ainda vão tocar. Porque essas 3 que vão tocar são muito piores do que essas 4 que nós já lemos. Agora nós vamos para a 5ª trombeta, que é uma leitura mais extensa. Apocalipse 9, de 1 a 12. Mas presta atenção nessa leitura, irmão. É coisa tremenda. O 5º anjo tocou sua trombeta, e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave para o poço do abismo. Quando o poço foi aberto, dele saiu fumaça como de uma imensa fornalha, e a luz do sol e o ar escureceram como a fumaça. Então, da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra, e lhes foi dado poder para ferroarem como escorpiões. Receberam ordens para não danificar a vegetação, nem as plantas, nem as árvores, mas apenas as pessoas que não tivessem o selo de Deus na testa. Também lhes foi ordenado que não os matassem, mas que as atormentassem por 5 meses, com dor como da ferrada do escorpião. Naqueles dias as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha,
Tinham na cabeça algo semelhante a coroas de ouro, e rosto parecia humano. Os cabelos eram como os de mulher, e os dentes como os de leão. Vestia uma couraça semelhante ao ferro, e suas asas rugiam como um exército de carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas que ferroavam como escorpiões, e por 5 meses tiveram poder para atormentar as pessoas. Seu rei é o anjo do abismo. Seu nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro terror passou, mas ainda vem outros 2. Veja bem, irmão. Quando o anjo tocou a trombeta, viu uma estrela caída do céu à terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Essa estrela é um demônio. Deus permitiu a chave do poço do abismo, aonde os demônios estão aprisionados, porque de todos os que se rebelaram contra Deus, nem todos estão por aí, alguns foram aprisionados. Deus tem o seu projeto, como trabalhar com as coisas. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, e com a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça que saía do poço, escureceu o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder, como tem os escorpiões da terra. Então, vocês ouviram bem o que o pastor leu, já deu para entender, não tem necessidade de comentar muito. Eu não sei, irmão, o tamanho que vai ser esses gafanhotos. Não vai pensar você que é um bichinho daquele que come erva, não, irmão. Deve ser grande, porque a descrição do texto deles lá, eles estão parecendo com um cavalo, tem cara de homem, tem cabelo de mulher, tem dente de leão, tem ferrão como escorpião, e esses demônios, para entrar numa casa onde as pessoas estão, não precisa abrir porta, não. Eles são transfísicos. Você já parou para pensar, o camarada está dormindo, de repente aqueles bichos entrando na casa lá e ferroando, e a Bíblia diz aqui, que vai ser tão terrível, que eles vão desejar a morte e não morrem. Por 5 meses vai ser esse tormento. Nós estamos com o quê? Nem um mês com esse vírus aí. O povo já está em situação difícil. Pensa vocês na época, 5 meses. A situação é tão brava que eles vão querer morrer. E a morte fugirá deles. É como a pessoa que está lá com câncer em estado terminal, ele quer morrer e não morre. Então, esses gafanhotos não são gafanhotos que comem erva, não. E a ordem é essa: não danifique as ervas, mas só os homens, exceto aqueles que têm o selo de Deus. Quem seriam esses selados por Deus? Tem nada a ver com a igreja, irmão. A igreja já foi arrebatada. Se nós lermos um capítulo antes, fala dos 144 mil israelitas que vão ser assinalados na sua testa com o selo de Deus. Então, esses 144 mil, que provavelmente serão os missionários mais tarde, eles não vão ser atacados. Certo dia eu estava conversando com um homem que era testemunho de Jeová, e ele me falou desses 144 mil. Eu falei, você acha que você pode ser um deles? Ele disse, eu acho. Eu perguntei, pastor André, de que tribo você é? Aí ele disse, não sou de tribo, então você está fora, meu filho. Aqui está dizendo 12 mil de cada tribo de Israel. Tem nada a ver com gentil aqui. Então, os que vão escapar é esses 144 mil. Tinha ainda caudas como escorpião, e ferrão na cauda, e também poder de causar dano aos homens por 5 meses. Alguém daqui já levou uma ferroada de escorpião? Levante a mão se alguém levou. Graças a Deus, também nunca levei não, mas deve ser terrível, pastor Anderson.
Deve ser muito dolorida. Agora, veja bem, se esses bichinhos pequenos, escorpiãozinho pequeno, já causa medo e terror, imagine esses demônios que vão sair do abismo. Há quantos mil anos eles estão lá presos? Vão sair doidos dali. É um grupo infernal que vem para atormentar os homens por 5 meses. E tinha sobre eles seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadão e em grego Apolião. Ambos os nomes quer dizer destruição. Se nós olharmos em Provérbios, capítulo 30, versículo 27, nós vamos ver que os gafanhotos não têm rei e andam em bandos. Então não tem nada a ver com esses gafanhotos da terra, porque esses que vão sair do abismo têm um rei que vai guiar eles. Aí você poderia perguntar, mas Deus vai permitir isso? Deus vai permitir, é castigo que vem sobre a terra. Ao longo dos anos, Deus vem querendo salvar, mandou Jesus Cristo, mandou o Espírito Santo, e o povo fica rebelde. Então, eles vão provar. Assim que a noiva do Senhor, a igreja, for arrebatada, Deus vai tratar com o mundo diferente. Vamos para a 6ª trombeta. Apocalipse 9, de 13 a 21. Muito bem. Por a leitura ser um pouco mais extensa, aí eu vou ler na versão Almeida corrigida. Pode ir, irmão. Porque eu estou lendo ali na outra versão, mas eu tenho que ver na tela, e como é bastante versículo, tem hora que dá uma embaraçada assim na visão. Eu estou permitindo, irmão, ler bastante para o povo ficar bem inteirado. Como o pastor disse para mim no início, não precisa ter pressa. Então nós estamos indo devagar para os irmãos ficarem bem inteirados o que é que vai acontecer. Presta atenção nessa leitura. Obrigado, Kessia. E tocou o 6º anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos juntos ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos, dos cavaleiros, era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de fogo e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo e fumaça, enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze, e de pedra e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Então veja bem, irmão, quando a 6ª trombeta for tocada, vai sair uma ordem do altar de Deus, para que ele solte os 4 anjos que se acham preparados para a hora e dia, mês e anos, que estão
mês e ano, para que matasse a terça parte dos homens. Terça parte, como eu já disse, é 33%. Eu estava fazendo a conta em casa, a cidade de Maringá hoje tem 400 e poucos habitantes. Seria mais ou menos, irmão Marco, 500 vezes a cidade de Maringá, se você pegar pelos 7 bilhões e pouco que tem de... Você já parou para pensar? Quanta gente vai morrer? E os 4 anjos que vão ser soltos, vão comandar um exército de cavalaria infernal de 200 milhões. O tanto da população, mais ou menos, do Brasil. E cada anjo vai comandar, com certeza, com os escritores, 50 milhões. Então, essa cavalaria infernal vai invadir a terra e a terça parte dos homens vão morrer. Por meio desse flagelo, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saiu da boca, foram mortas a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos, demônios, estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causava dano. E os outros homens, ou os homens, aqueles homens que não foram mortos por causa desse flagelo, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, aos ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que não podem ver, nem ouvir e nem andar. E não se arrepender dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos furtos. A única coisa que faz o homem se arrepender dos seus pecados é o poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo disse, quando o Espírito Santo viria, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, o que me assusta é que, mediante todo esse sofrimento, eles não se arrependeram. Sofrimento, irmão, não leva ninguém ao arrependimento. Tem gente morrendo numa cama, está lá no fim da vida, você apresenta Jesus para ele e ele diz, não quero. Vou morrer na minha religião. Quer dizer, vou morrer como eu estou. Não quer. Então, nessa época, vai ser solto esses anjos, esses 4, e vão governar, comandar um exército de 200 milhões. É demônio, cavalo e demônio parecido com gente, com anjo. Então, vai ser uma época de um terror tremendo. Vamos para a última trombeta, agora pulamos para o capítulo 11. Versículo 15 a 19. Aqui vai a última trombeta. Ou a 7ª. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e fortes vozes gritaram no céu: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus se prostraram com o rosto em terra e o adoraram, dizendo: não, nós te engrandecemos, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que és e que eras, pois agora assumiste teu grande poder e começaste a reinar. As nações se enfureceram, mas agora chegou o tempo da tua ira. É tempo de julgar os mortos e de recompensar teus servos, os profetas, assim como teu povo santo e todos que temem o teu nome, desde as pequenas até os grandes.
É tempo de destruir todos que causavam destruição na terra. Então se abriu no céu o templo de Deus, e diante do templo foi visto a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, estrondos e trovões, um terremoto e uma grande tempestade de granizo. Então veja bem, a 7ª trombeta sendo tocada, houve no céu grandes vozes que exaltaram o nome de Deus. 24 anciões prostraram e adoraram e deram graças a Deus por causa do seu grande poder. Na verdade, as nações se enfureceram e chegou a ira de Deus. Ela vai chegar. O tempo determinado para serem julgados e mortos, para se dar galardão. Nessa época vai ser dado o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem ao seu nome, tanto pequenos como grandes, e para destruíres aos que destroem a terra. Aí João teve uma visão. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Eu já vi alguém dizer que aquela arca da aliança que o povo de Israel construíram, ela está lá no céu, baseado nesse texto aqui. Mas não tem nada disso, irmão. Quando Moisés foi construir o tabernáculo, Deus falou para ele: faça tudo como o modelo que eu te mostrei no monte. Deus mostrou o modelo do tabernáculo que existe lá no céu para Moisés fazer um igual, e a arca também. Então, o que foi visto aqui, quando João disse, é a original. Aquela que Moisés fez é uma réplica. É o modelo daqui está lá. Bem entendido, para alguém não pensar que foi levada essa arca lá para cima e está guardada lá no céu. Aquela, não sei se destruíram o que aconteceu com ela, mas não é essa arca que está nos céus. Vamos agora para as 7 taças da ira de Deus. Nós falamos sobre as 7 trombetas, agora temos as 7 taças da ira de Deus, ou os castigos, ou o juízo de Deus sobre a face da terra. Vamos aqui para a primeira, Apocalipse 16, 1 e 2. Então ouvi uma poderosa voz que vinha do templo dizer aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra 7 taças da fúria de Deus. O primeiro anjo saiu do templo e derramou sua taça sobre a terra, e se abriram feridas horríveis e malignas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam sua estátua. Então veja bem, o primeiro anjo ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: e derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então veja bem, aqueles que aceitarem a marca da besta não vão ser degolados por ela, os que adorarem, mas o castigo de Deus vai vir. O castigo de Deus vai vir. Então vai vir chagas malignas. Hoje qualquer uma chaguinha que a pessoa tem, uma ferida, uma coisa, ele já se apavora, já vai fazer um exame, já vai fazer uma biópsia. Imagina naquele tempo como vai ser. Isso vai ser derramado sobre os homens quando Deus permitir que o anjo toque a sua primeira trombeta. Vejamos para a segunda, Apocalipse 16, 3. Aqui só tem um versículo. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, que se transformou em sangue como de um cadáver, e morreram todas as criaturas do mar. Veja bem, irmão, lá quando se tocou a trombeta, morreu a 1/3 das criaturas do mar.
sobrou ainda 70%, vamos dizer. Mas veja a situação agora. Derramou segundo a sua taça no mar, e esse tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Não vai sobrar nada. Os irmãos já pensaram a fedentina que vai ser dentro do mar? Todo ser vivente vai morrer. Aí você poderia perguntar, mas Deus criou, por que Deus vai matar agora? Eu não questiono com os propósitos de Deus. Ele vai fazer, está determinado, vai acontecer. Se você conversar com as pessoas que não acreditam na Bíblia, fala, isso é história, foi o homem que escreveu, não vai acontecer nada. Mas a palavra de Deus é fiel. Tudo que está escrito vai acontecer nos mínimos detalhes. Todo ser vivente do mar morrerão. Terceira taça, Apocalipse 16, 4-7. O terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios e as fontes, que se transformaram em sangue. E ouvi o anjo que tinha autoridade sobre a água dizer: Tu és justo, ó santo, que és e que eras, pois enviaste esses julgamentos. Porque eles derramaram o sangue do teu povo santo e de seus profetas. Tu lhes desses sangue para beber. É sua justa retribuição. O 7 também. Já leu o 7? Não. E ouvi uma voz que vinha do altar dizer: Sim, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. Veja bem, irmão, quando o anjo derramou a sua taça, nos rios e nas fontes das águas se tornaram em sangue. Pense nisso aqui em Maringá. A água que vem para Maringá, algumas são de poços furados, outras são do Pirapó. Enfim, de algum lugar. Se fosse aqui, os rios, todas essas fontes, todos esses poços, a água se tornar em sangue. A dona de casa vai levantar de manhã cedo, vai abrir a torneira, e vai sair água, vai sair sangue, como aconteceu lá no Egito, quando o rio Nilo transformou em sangue. Então o texto aqui está dizendo, assim como os homens derramaram sangue, Deus lhe deu sangue para eles beber, porque esses são os seus santos juízos. Água transformada em sangue. Você já pensou como é que vai fazer para lavar roupa? Como é que vai fazer para tomar banho? Pense um pouquinho nisso, irmão. A situação que vai ficar esse mundo. Isso quantas vezes pior não é do que esses vírus que estão por aí. Muitas vezes pior. Agora, eu não sei, irmão, que espaço Deus vai dar de uma taça para outra. Isso não está escrito na Bíblia, não vou me arriscar, fazer projeto, fazer plano aí. Mas vai acontecendo, as taças vão tocando e vai acontecendo conforme está escrito. Vamos para a quarta taça, capítulo 16, 8 e 9. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, que com seu fogo fez queimar as pessoas. Todos foram queimados pelo intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tinha controle sobre essas pragas, e não se arrependeram, nem deram glória a Deus. Então veja bem, irmãos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado a queimar os homens com fogo. Você está pensando que esse calorzinho de 33 graus, 35 graus? Alguns lugares dá 40, lá no Rio de Janeiro, dá um calor muito forte, tem vezes que até mais do que isso. Isso é café pequeno perto que vai acontecer. Vai queimar os homens. É um calor tão tremendo que não tem ar-condicionado que vai resolver. Então, o sol vai ser aquecido não sei quantas vezes.
O sol que Deus criou para iluminar, para ter seu valor, vai ter o seu trabalho nesta época, quando o anjo tocar a sua quarta taça. O sol será aquecido. Hã? Está escrito? Você ouviu falar que é 7 vezes mais? Parece que tem qualquer coisa assim, mas eu não me lembro o texto. Agora imagine bem, se for isso mesmo, imagine o calor. Quem vai aguentar? Hoje há uma recomendação tremenda para não sair no sol sem passar protetor por causa do câncer de pele. Tem muita gente sofrendo com isso. Imagine naquele tempo. Qual é o protetor que vai proteger disso daí? É coisa de assustar, mas vai acontecer. Por que eu estou lendo isso? Porque está dentro dos 3 anos e meio, o último da grande tribulação. Vejamos para a quinta taça, Apocalipse 16, 10 e 11. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e seu reino foi lançado na escuridão. Angustiados, seus súditos rangiam os dentes, e por causa de suas dores e feridas, blasfemavam contra o Deus do céu, e não se arrependeram de seus atos perversos. Então veja bem, o trono da besta será tenebroso, escuridão. Aquela pompa do anticristo, do falso profeta, eu que mando no mundo, eu que faço tudo, agora ele vai ver o que é bom. Então, vão morder as suas línguas, vão sentir dor, porque o castigo de Deus vai estar sobre o trono da besta. Vejamos ainda a sexta taça, Apocalipse 16, versículo 12 a 14. Pastor Valdemar, pode falar. E que obstinação desse povo, né? Mesmo sofrendo tudo isso, eles não se arrependem, não dão glória a Deus, né? É verdade, irmão. É o que eu já disse há poucos. Mesmo com tanto sofrimento, eles não se arrependem das suas obras. Você que está aqui esta noite, irmão, que um dia ouviu a pregação do Evangelho, aceitou Jesus como Salvador, se arrependeu dos seus pecados, e qualquer coisinha que você faz, que você acha que você pecou, você corre para os pés de Jesus, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Mas esse povo aqui é ruim. Com todas essas coisas, não se arrependem, não vão se arrepender. Estão destinados ao inferno e vão sofrer as consequências, é o que diz a palavra de Deus. Vamos então para a sexta, Apocalipse 16, 12 a 14. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e ele secou, abrindo o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saltarem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos impuros, semelhantes a sapos. São espíritos demoníacos que realizam sinais e vão aos governantes da terra a fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor, no grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Então veja bem, derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas, deixa eu pegar o óculos aqui, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascente do sol. Isso vai ser provavelmente na guerra do Armagedão. Agora vê o que João viu. Então vi sair da boca do dragão, Satanás, da boca da besta, do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rã. A Bíblia do pastor fala sapo, é a mesma coisa. Porque são espíritos de demônios, operadores de sinais, de mentira. Dirige
aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-lo para a peleja do grande dia do Todo-Poderoso, que é a peleja do Armagedão, como nós vamos estudar mais tarde. Vamos para a última taça, Apocalipse 16, de 17 a 21. Ô pastor, pode falar, meu irmão. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Pode fazer. O apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo que nós devemos orar por todas as autoridades da terra, os governantes e autoridades em geral. Aí, lendo aqui, me veio assim ao coração. Naquele momento, esses demônios, eles irão ao encontro dos reis e todo mundo para os congregar para a batalha. Aí eu entendo que hoje tem demônios que atiçam os governantes para poder assim perturbar as nações. Por isso que o apóstolo Paulo recomendou para a gente orar pelos governantes, porque tem demônios que ficam atiçando os governantes, que se eles fazem alguma coisa errada, toda uma nação vai sofrer. Com certeza. Eu não tenho dúvida que eles agem nessa área. Felizes são os governantes. O nosso presidente do Brasil, ele tem temor de Deus, ele fala em Deus sempre, você vê que ele quer fazer alguma coisa boa, mas tem governantes que são ateus, não acreditam em nada, então são influenciados por esses espíritos maus para eles fazerem aquilo que é ruim. Vamos para então a última, Apocalipse 16, 17 a 21. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e do trono do templo veio um forte grito: está terminado. Então houve relâmpagos, estrondos e trovões, e um forte terremoto, o mais violento desde a criação da humanidade. A grande cidade, Babilônia, se dividiu em 3 partes, e as cidades e muitas nações tombaram. Deus se lembrou de todos os pecados da Babilônia, e a fez beber do cálice cheio do vinho da sua furiosa ira. Todas as ilhas desapareceram, e todos os montes foram arrasados. Houve uma forte tempestade de granizo, com pedras que pesavam até 35 quilos, caindo do céu sobre as pessoas, e elas blasfemavam contra Deus por causa da terrível praga de granizo. Então veja bem, irmãos, derramando a 7ª taça, um grande terremoto, que as ilhas desapareceram e os montes foram achatados. E a grande cidade de Babilônia, que na época, não sei qual vai ser, foi dividida em 3 partes, partiu em 3 partes, coisa nunca vista antes. Nunca houve um terremoto tão grande como esse. E depois uma chuva de pedra. Nessa Bíblia que o pastor leu foi mais completa. A minha Bíblia fala peso de um talento. Um talento é de 30 a 40 quilos. Ali fala 35, está dentro da norma. Uma chuva de pedra, irmão, que cai pedra do tamanho de uma laranja. Vocês já viram o estrago que faz? Se fosse aqui, não ficava uma telha. Nesse caso, o tamanho de uma laranja. Agora, você já pensou uma pedra do peso de 35 quilos? Vindo lá de cima, o que é que vai sobrar? Quem vai sobreviver num caso desse? É terror para valer. Tudo isso está escrito, está determinado e vai acontecer dentro do período da grande tribulação. Que Deus nos ajude, irmão, estarmos firmes, como eu já disse. Se partirmos antes do arrebatamento, vamos partir com Jesus. E se alcançarmos o arrebatamento, vamos estar preparados para subir no arrebatamento. Porque os flagelos que vai vir é tremendo. Agora você poderia me perguntar, quando terminará a grande tribulação? Quando Cristo voltar em sua 2ª fase com a igreja glorificada. É o que nós vamos estudar na terça-feira que vem,
permitindo Deus. Deus abençoe os irmãos. Obrigado pela vossa atenção e vamos aguardar no que Deus vai fazer daqui para frente com respeito a este vírus. As nossas orações estão subindo, a bênção do Senhor está descendo e as coisas vão ser resolvidas. Amém? Pode, irmã. A irmã vai levar o microfone aí para a senhora, irmã. Eu quero a resposta ao seguinte: todos esses acontecimentos que está no estudo do senhor, todos eles antes da guerra do Armagedon. Antes. Todos antes. Eles. Antes. Aí, quando Cristo vier com a igreja glorificada, vai ser a guerra do Armagedon, onde ele vai mais. O final. Onde ele vai prender a besta, o falso profeta, lançar no lago de fogo. Isso vai ser para terça-feira que vem. Obrigado, irmã Maria. Deus abençoe a senhora, Deus abençoe a cada irmão. Obrigado pela vossa atenção.